Nesse vídeo a gente vai falar sobre as obrigações de dar. Na verdade, a gente vai fazer uma distinção entre as três possíveis modalidades de dar. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. As obrigações de dar têm uma diferença essencial em relação às obrigações de fazer e de não fazer. Observe que quando o devedor cumpre uma obrigação de fazer ou cumpre uma obrigação de não fazer, desse cumprimento não resulta transferência de uma coisa. Ele simplesmente faz, ele simplesmente pratica o ato. Já nas obrigações de dar, observe que ao cumprir a obrigação, o resultado, o efeito, é a transferência de uma coisa do devedor para o credor. Observe que quando o devedor cumpre essa obrigação de dar, ele entrega uma coisa, um bem corpóreo de natureza patrimonial para o credor. E aí, nesse ato de dar, a gente pode vislumbrar três hipóteses diferentes. Para isso, a gente precisa lembrar de um conceito lá dos direitos das coisas, que é o conceito de posse, o conceito de propriedade. Lembre-se que posse e propriedade são situações jurídicas diferentes em relação a uma coisa. Você pode ser o dono, o proprietário de uma coisa e não ter a posse dela, ou ter a posse indireta. Você pode ser o possuidor, ter a posse, mas não ser o dono da coisa. A gente pode dar como exemplo a locação de um imóvel. Se você aluga o imóvel para alguém, você é o dono do imóvel e proprietário, portanto, e se obriga a transferir a posse desse imóvel para o locatário. Veja que o locatário vai ter a posse, ele vai usar o bem, ele vai morar no bem, vai morar no imóvel, mas ele não tem a propriedade, ele não adquire a propriedade do imóvel através do contrato de locação. Então veja que posse e propriedade são noções diferentes. Exatamente por isso, a gente pode vislumbrar no cumprimento da obrigação de dar três situações diferentes. Observe que o devedor pode ser o dono da coisa. E aí, quando ele é o dono da coisa, ao transferir, ao cumprir a obrigação de dar, ele pode estar transferindo a propriedade em si, e aí ele deixa de ser o dono e o credor se torna o dono, ou ele pode estar transferindo apenas a posse, sem transmitir a propriedade. Ele continua sendo o dono, mas agora o credor tem a posse da coisa. Por outro lado, o devedor pode estar com a coisa que pertence ao credor, ou seja, ele pode ter a posse de uma coisa que não é dele, que pertence ao credor e, portanto, ele ter a obrigação de devolver, de restituir essa coisa ao credor. Tendo isso em vista, a gente pode vislumbrar três situações e aí a doutrina faz essa classificação também. A obrigação de dar poderia ser classificada em dar, propriamente dito, quando o devedor, dono da coisa, ao cumprir a obrigação, transfere a propriedade dessa coisa. No contrato de compra e venda, por exemplo, o vendedor é devedor da coisa, ele entrega a coisa para o credor e ao entregar essa coisa ele transfere a propriedade. Ele deixa de ser o dono e o credor se torna o dono da coisa. Então teríamos aí um dar propriamente dito. Mas o cumprimento da obrigação de dar pode representar não a transmissão da propriedade, mas apenas a transmissão da posse. Eu dei o exemplo da locação, a gente poderia pensar em vários outros exemplos. Quando o estudante pega um livro emprestado na faculdade, por exemplo, a faculdade tem a obrigação de entregar esse livro para ele. Ele não se torna dono do livro, ele apenas adquire a posse. Agora a gente diz que a faculdade, nesse caso, tem a obrigação de entregar. Então a gente teria dar, quando há a transferência da propriedade. Esse dar pode ser um entregar, quando não se transfere a propriedade, se transfere apenas a posse. E por fim a gente teria aquela terceira situação em que o dono da coisa é o credor e não o devedor. O devedor tem a posse, mas o proprietário, o dono, é o credor. E aí o devedor tem a obrigação de restituir a coisa. Ele tem que devolver a coisa para o credor. Então vamos sistematizar aqui. Olha só, a obrigação de dar pode significar dar, propriamente dito, quando o devedor transfere a propriedade da coisa para o credor. Pode significar entregar, quando ele não transfere a propriedade, transfere apenas a posse da coisa.
e pode representar um restituir, quando ele devolve a coisa para o credor. A coisa que pertence ao credor se encontra na posse dele e ele devolve, restitui essa coisa ao credor. Meus amigos, entre as obrigações aqui que a gente está chamando de dar e entregar, a gente não vai ter muitas diferenças do ponto de vista das consequências do descumprimento, como a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas há uma diferença muito importante, muito grande, entre as obrigações de dar e entregar e as obrigações de restituir. A gente vai ver que existe um princípio, a gente vai fazer um vídeo exatamente sobre isso, que é o chamado res perit domino. A ideia de que a coisa perece para o dono. E por isso, como no caso de dar e entregar, a coisa pertence ao devedor, é ele que sofre eventual prejuízo. No caso da obrigação de restituir, como a coisa pertence ao credor, eventualmente é ele que vai sair prejudicado pelo perecimento ou deterioração da coisa. Mas isso aí é um assunto para vídeos que a gente vai ver pela frente. Tá ok? Entenderam essa primeira noção aí da distinção das obrigações de dar para as obrigações de fazer e não fazer? A transferência de uma coisa, o que não acontece nas obrigações de fazer e não fazer? Percebeu também que a obrigação de dar pode ser transferir a própria, pode consistir em transmitir a propriedade de uma coisa, mas pode consistir também apenas na transmissão da posse, seja transmitindo ou seja restituindo a coisa para o credor? Muito bem. Já que você está aí, aproveite para curtir esse vídeo, comentar, dizer o que você está achando e aproveite também para divulgar para seus amigos, seus colegas de faculdade, enfim, as pessoas do seu círculo de amizade, tá bom? Aproveita também aí, se inscreve no canal, né? Quanto mais pessoas participando dessa iniciativa aqui, melhor, mais todo mundo ganha, tá bom? Mas não vai embora não, a gente continua falando aqui sobre as obrigações de dar, dessa vez entendendo a diferença das obrigações de dar coisa certa e das obrigações de dar coisa certa. Vá lá encher sua xícara com um pouquinho mais de café e volte que eu estou aqui lhe esperando, tá bom? Um forte abraço e sapere aude!